Glória, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Entrando rapidamente aqui na Rádio Filho de Deus Vivo, o povo da live, o povo que está me escutando diretamente da Rádio Filho de Deus Vivo e o povo do YouTuber. Que Deus abençoe a todos. Amado, querido, bendito Deus. E hoje temos um tema, esse tema profundo, mas antes disso, vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Amado, querido, bendito Deus, eu te agradeço por mais essa programação. Deus mostra a sua face. Que o Senhor possa estar conosco agora. Que o Senhor possa estar conosco nessa programação da Rádio Filho de Deus Vivo. Que o Senhor possa guiar meu pensamento. Abençoe cada lar, cada família, aqueles que vão assistir esse vídeo, aqueles que vão assistir no YouTube, aqueles que estão na rádio agora, diretamente, que são exatamente, Senhor Deus, 22 horas e 4 minutos desse domingo, maravilhoso, desse final de domingo. E que Deus abençoe a todos, dentro em cada família, seja manifesto, como o Senhor já manifesta. E assim já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos num tema, e esse tema é Jesus Cristo. Mas é Jesus Cristo o caminho, e a verdade, e a vida. O texto base desse tema está em João capítulo 14, versículo 6. Tema bastante conhecido, mas renovado pelo poder do Espírito Santo. Interessante que quando nós vamos para esse tema, o apóstolo João, ele narra essa narrativa de Jesus Cristo com a expressão verbal de Jesus, dizendo assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse ninguém vem, é Ele mesmo. Então, a introdução desse início, dessa palavra, dessa expressão verbal que Jesus fala, esse contexto, Jesus está confortando os seus discípulos antes da sua crucificação. Porque imagina o nó que está dando na cabeça dos discípulos. Então Jesus, ele conforta. Jesus, ele se apresenta como o caminho, como a verdade e a vida. E ele fala que ninguém vem, é Ele mesmo, o Pai, senão não ser por Ele. E ele dá essa expressão confortando aos seus discípulos e dizendo que Ele é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Eles estão confusos, os discípulos estão confusos e inseguros. Jesus responde com uma das declarações mais profundas de todo o Evangelho. Por que estão confusos? Quando você vai para João capítulo 14, João já começa a expressar a narrativa de Jesus falando: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugares. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como sabeis o caminho? Respondeu Jesus. Aí quando ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conheceis e tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me esteja conhecido? Quem me vê também o Pai. Como dizeis, mostra o Pai. Então você vê a indecisão, a confusão que está na cabeça dos discípulos. Ali os discípulos estão confusos, inseguros.
E Jesus, ele mostra que ele é o caminho. Ele mostra que ele é a verdade. Ele mostra que é a vida. E se não tem outro caminho senão a Jesus Cristo. E ele fala: Filipe, quantos tempos vós estáis comigo? Ele pergunta pelo Pai. Eu sou o próprio Pai. Eu respondo pelo Pai. Interessante. No primeiro aqui, Jesus é o caminho, o acesso a Deus. A Ele não apenas aponta o caminho, Ele é o próprio caminho. Ele não aponta o caminho, Ele é o caminho. Ele se apresenta como o caminho. Ele não apontou, Ele fala: eu mesmo sou o caminho. Em Hebreus capítulo 10, versículo 20, o autor da carta de Hebreus, ele se expressa no versículo 20 do capítulo 10, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Jesus abriu o caminho através de Jesus. Letra B, caminho exclusivo e pessoal. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, o Dr. Lucas, ele escreve: em nenhum outro há salvação. Nenhum outro há salvação, a não ser Cristo Jesus. Letra C, sem Cristo não há reconciliação com o Pai. Em primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 5, ele fala: um só mediador entre Deus e o homem. Não existe outro mediador. Não existe. O apóstolo Paulo é explícito. Ele é concreto nisso. Ele é expressivo nisso para a carta para Timóteo. Não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo. A aplicação dessa primeira tese você está andando nesse caminho ou apenas conhece ele de longe? Ela pergunta: você está andando com Cristo ou apenas conhece ele superficialmente? É uma pergunta. Caminhar com Jesus é diariamente, vivo e relacionamento com ele. 2. Vamos para a tese 2. Jesus é a verdade, a revelação de Deus, a verdade plena encarnada, despojando a sua glória encarnada em figura humana. Jesus é a plena verdade encarnada e confiável. João capítulo 1, do versículo 14. João capítulo 1, do versículo 14. João se expressa escrevendo: cheio de graça e de verdade, cheio da graça, o favor imerecido à humanidade e de verdade. Letra B, a verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 82. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é libertar simplesmente do espírito maligno, não. É libertar dos enganos daquilo que a gente vem fazendo, da ação pecaminosa, dos erros que a gente outrora havia cometido e hoje, conhecendo a palavra de Cristo, a gente se liberta das mentiras caóticas desse mundo. C. Ele revela quem Deus é, com perfeição. A carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja colossense, do capítulo 1, do verso 15, o apóstolo Paulo escreve se expressando: ele é a imagem de Deus invisível. Ele é a imagem de Deus invisível. Aplicação: onde você tem buscado a verdade? Uma pergunta. Em opiniões? Em redes sociais?
ou na palavra viva? É nas redes sociais que você anda buscando? Ou é na palavra? É na palavra. Aqui, palavra. Palavra de Deus. Aqui, palavra de Deus. É naquilo que foi deixado testificado para nós. Ou é nas redes sociais? A pergunta. Ou na palavra viva, que é de Deus? Cristo é a verdade que transforma o coração, o psíquico, a nossa mente, o nosso caminhar, a nossa conduta de vida. Há um ditado que muitos falam: pau que nasce torto não se conserta, mas é um carpinteiro acima do céu, ressuscitado, que ele forja o caráter da humanidade, minha e sua. Ele conserta qualquer um que esteja torto, basta nós queremos. 3. Jesus é a vida, a fonte eterna. A vida em abundância, aqui e agora. João capítulo 10, versículo 10. Vida em abundância, ele se expressa. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu venho para que dê vida, que tenha vida e vida com abundância. Vida plena. Letra B. Vida que vence a morte. Vida que vence a morte. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Letra C. Vida com propósito, paz e eternidade. Vida com propósito e com paz e com eternidade. Primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o filho, tem a vida. Aplicação: você está apenas sobrevivendo ou vivendo com Cristo? É uma pergunta. Ele oferece vida com propósito e eternidade. Você está apenas vivendo ou sobrevivendo ou vivendo com Cristo? Porque ele oferece vida e vida com propósito. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A exclusividade de Jesus. Não existe muitos caminhos para Deus. Há apenas um. Isso pode parecer duro, mas é um convite de amor e clareza. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Aplicação: essa verdade nos chama a decidir e também a compartilhar. Se só Jesus salva, temos uma missão urgente: anunciar isso. Conclusão de tudo isso. Conclusão não. Tira a conclusão. Explicação de tudo isso. Jesus não é uma opção religiosa. Jesus não é uma opção religiosa. Ele é o centro da vida espiritual e verdadeira. Caminho, verdade e vida. 3 dimensões. 3 dimensões. Dimensões que se completam em um só Salvador. Quem é? Jesus Cristo. Você está nesse caminho? Você está no caminho? Ou está nesse caminho? Vive pela verdade? Tem experiência a vida plena em Cristo? Esse desafio prático para refletir ou usar em grupo deve ser aplicado em nossas vidas.
Agora, diretamente aqui da Rádio Filho de Deus Vivo, é Deus a paz do Senhor a todos. Refletimos com essa palavra que veio de Deus, não veio do pastor Jorge Nunes, mas veio de Deus, que está sendo explicada aqui na Rádio Filho de Deus Vivo, a rádio que é feita para exaltar o nome de Cristo, exclusivamente a palavra de Deus sendo jorrada em nossos corações. Deixo a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e que todos dizem amém? Não escutei. Todos dizem não escutei ainda, filho. Amém. Agora escutamos. Fica com Deus e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.